Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos, salve Maria. Vamos continuar a biografia, então a leitura e comentar essa biografia de Santa Gema Galgani. Estamos aqui na página 22 do livro escrito pelo padre Germano de Santo Stanislau, da congregação passionista. Um dia perguntou-lhe a mãe: Gema, se eu pudesse levar-te para onde Jesus me chama, quererias ir comigo? Para onde é? Indagou a menina. Para o céu com Jesus e com os anjos, respondeu-lhe a mãe. Com essas palavras, encheu-se de viva alegria o coração da menina. Daquele momento em diante, inflamou-se de tão ardente desejo de ir para o céu que nunca mais cessou. Antes, aumentou tanto com o andar dos anos que parecia consumi-la, como veremos adiante. Foi, pois, minha mãe, assegurava ela uma vez ao seu diretor, que desde pequenina me fez desejar o paraíso. Depois, referindo-se à proibição que tinha de pedir para morrer, acrescentava: E agora, 16 anos depois, se ainda desejo o paraíso e quero ir para lá, repreendem-me e respondem-me com um grande não. À minha mãe eu disse que sim, e por ter sido ela quem me deu essa ideia do céu, não quis mais deixá-la e nem sair do seu quarto. A doença de Dona Aurélia era a tuberculose, que há pelo menos 5 anos a consumia. Logo que os médicos tiveram conhecimento da moléstia, proibiram terminantemente aos filhos aproximarem-se do leito da enferma. Gema se afligiu amargamente, vendo-se de repente afastada daquela a quem amava duplamente, como mãe e como mestra. E agora, dizia chorando, quem me ensinará a rezar e a amar a Jesus? Pediu, suplicou, e a grande custo obteve que, para ela ao menos, fizessem uma exceção. Ora, calcule o leitor como a fervorosa menina aproveitou-se da licença obtida. Aproveitou tanto que, pensando nisso mais tarde, sentiu grande remorso, parecendo-lhe ter desobedecido e se deixado levar pelo capricho. Mas, que fazia junto àquele leito? A própria Gema o diz. Aproximava-se de minha mãe, ajoelhava-me à sua cabeceira e rezava. Sublime instinto de uma menina que não tinha ainda 7 anos. Entretanto, não estava longe o dia da separação final. A enferma piorava cada vez mais, embora a aparência
não indicasse haver perigo iminente. Ainda mesmo neste estado, mostrava-se solícita pelo bem espiritual dos seus filhos. Gema, embora de tão tenra idade, estava perfeitamente instruída para receber o sacramento da crisma. Aqui tem uma nota, que é o meu ai aqui, que fala sobre as mudanças dos sacramentos depois do concílio. Vaticano II. Tá certo? Então, depois vocês leem isso aí. Essa nota aí é uma bobagem, a gente conhece as coisas. Que poderei fazer de melhor, pensava consigo mesmo a piedosa mãe, do que entregar essa querida filha ao Divino Espírito Santo antes de morrer. Separando-me dela, saberei a quem a confio. Procurou prepará-la convenientemente, inspirando-lhe o maior fervor, para que dignamente recebesse aquele sacramento. Mas não contente ainda, chamou uma das mestras da doutrina cristã para que fosse todas as tardes à sua casa aperfeiçoar sua obra. E no primeiro ensejo, mandou levá-la à Basílica de São Miguel, no Foro, onde viria a ser crismada pelo arcebispo Dom Nicolau Gilardi, no dia 26 de maio de 1885. Notícias exatas deste grande acontecimento não nos foram conservadas. Gema, sempre muito reservada em falar de assuntos espirituais que se referissem a si própria, nunca tratou deste ponto nem com o seu diretor. Lembrando aqui, né, que o diretor a que ele se refere aqui, quando ele fala ao seu diretor, é a ele mesmo, Padre Germano. Né? Nós vamos dizer que tem um outro diretor aqui, também da Santa Gema, mais tarde. Todavia, por uma particularidade que lhe escapou, podemos avaliar as singulares comunicações que naquele sacramento teve com o Divino Espírito Santo, e é preferível que ela mesma nos fale com toda a ingenuidade. Então, concluída a solene cerimônia, as pessoas que a acompanharam quiseram demorar-se para ouvir outra missa em ação de graças. Gema alegrou-se de poder empregar este tempo para rezar por sua mãe doente. Aqui a descrição, então, da Santa Gema. Ouvi o melhor que pude a Santa Missa, rezando por uma mãe, quando, de repente, senti no coração senti uma voz no coração que me disse: queres dar-me tua mamãe? Sim, respondi, mas leva-me também convosco. Não, respondeu-me a mesma voz, dá-me de boa vontade tua mãe. Tu, por ora, deves ficar com teu pai. Eu a levarei para o céu. Fica certa. Fui obrigado a responder sim. Acabada a missa, corri para casa. Meu Deus. Então nós vamos acostumando agora com essas descrições que Santa Gema vai fazendo das coisas que acontecem com ela, e vocês podem comparar essas descrições, né,
a forma das descrições com o texto de Santa Teresinha do Menino Jesus. Vocês vão ver que tem muitas similaridades no estilo ingênuo que Santa Gema usa para tratar as coisas profundíssimas que ocorrem com ela. É um estilo direto quando ela descreve as comunicações com Nosso Senhor, Nossa Senhora, com o São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, enfim, com todas as pessoas, seres espirituais, o anjo da guarda dela, são descrições muito exatas, mas a interpretação dela é uma interpretação infantil, né? Como a da Santa Teresinha. É um pouco diferente do estilo da Santa Margarida. Vocês vão notar que Santa Margarida é menos, digamos assim, menos infantil, mas Santa Gema e Santa Teresinha têm mais ou menos o mesmo estilo, pelo menos a meu ver, né? Esta foi a primeira voz do céu que sabemos ter Gema ouvido, entre as inumeráveis que se seguiram depois, e que faremos conhecer nesse livro. A circunstância da crisma, isto é, da descida do Divino Espírito Santo naquela alma inocente, é uma prova convincente de que foi o verdadeiro autor desta revelação, mais tarde veridicamente demonstrada. Gema tinha feito a Deus o sacrifício do que de mais caro possuía no mundo. O merecimento desse ato lhe estava garantido no céu. Entrou em casa e achou a mãe no fim da vida. Ajoelhou-se perto da cama, derramou algumas lágrimas pela força da dor, rezou com o coração traspassado de angústia e declarou não poder mais abandonar aquela cabeceira até receber os últimos suspiros da sua mãe. Esperava sempre, ainda que resignada, a vontade do céu que pouco antes generosamente tinha aceito aos pés do altar, poder acompanhá-la e com ela ir para o paraíso. A doença deteve-se um pouco e a boa senhora sentiu algumas melhoras, mas de momentânea duração. Em breve agravou-se de novo seu estado, não dando mais lugar à mínima esperança. Gema continuava sempre firme, com toda a ternura, junto àquele leito do qual nem por instantes queria se afastar. O coração do extremoso pai, porém, não resistiu mais ao receio de que ela sucumbisse até antes da mãe e obrigou-a a ir para a casa de sua cunhada, Dona Helena Lande, em São Januário, estabelecendo que lá ela ficaria até segunda ordem. A criança obedeceu e partiu logo. A enferma, no dia 17 de setembro de 1886, como uma santa, cessou de viver aos 39 anos de idade. A triste notícia foi imediatamente dada a Gema, ainda na casa da tia, e tanto mais admirável foi a resignação com que aquela criança, de apenas 8 anos, a recebeu, quanto mais cruciante foi a dor que dilacerou seu terno coração com tão cruel separação.
É assim, meu Deus, que vos apraz fazer sofrer as almas que vos são mais caras, desde os seus mais tenros anos. Então, aqui a gente vê, né, a morte da mãe da Santa Gema, envolvida desse ato misterioso que Deus quis que acontecesse com a Santa Gema, né? Ele propiciou a Santa Gema que ela entregasse a ele a coisa mais valiosa que ela tinha na vida naquele momento, né? Santa Gema entregou a própria mãe a Deus, a pedido de Deus, né? Deus pediu a Santa Gema: você me dá a sua mãe para que eu leve ela para o céu, né? Então ela tinha lá seus 7 anos, né? Ela não só deu, como pediu a Deus para que também levasse, né, junto da mãe. E Deus disse não. E aí nós vemos que a alma, né, de Gema já estava sendo preparada, porque ela resignou-se às duas coisas: a entregar a mãe e a não ir ainda para o céu. Então, começamos agora o capítulo 2. Gema volta à casa paterna em Luca, a escola e a sua primeira comunhão, 1886-1887. A pequena Gema, a quem nada agradava fora das práticas de piedade, sentiu depressa o grande vácuo causado, primeiramente pela ausência e depois pela perda de sua mãe. Então disse ela um dia a seu diretor: chorava e tinha tantas saudades do tempo em que a minha mãe me fazia rezar sempre. Querendo ir de manhã cedo à igreja, não achava quem, naquela hora, a quisesse acompanhar. Desejava com ardor estar por vezes sozinha, para se entreter com Deus num lugar retirado, mas não a deixavam tranquila um só momento. Sua grande humildade a fazia julgar-se muito pecadora, e por isso sentia necessidade de se confessar todos os dias. E este consolo não lhe era permitido, pois todos a consideravam como uma flor de inocência. À exceção do confessor, que não havia quem lhe falasse em Jesus, à exceção do confessor, não havia quem lhe falasse em Jesus, sendo este o único assunto que lhe agradava. Então aqui entra a figura do confessor, né, dela, em Lucas, né? Por essas e outras privações, a menina sofria cruelmente, mas Deus se apressou em abreviar-lhe este martírio. Sua tia Helena a amava ternamente como a um anjo. As maneiras graves e ingênuas, a encantadora modéstia e esclarecida piedade, raríssimas em uma criança de tão tenros anos, tornavam-na sumamente cara ao seu coração, e começou a pensar em obter de seu cunhado, Henrique, que deixasse Gema ficar sempre consigo, a quem servi-la-ia de mãe. Gino
o irmão, quando soube desse desejo, procurou com todos os argumentos persuadir ao pai que não anuísse a isto, pois a separação da sua gema, embora apenas por alguns meses, era-lhe muito custosa. O bom pai pensava do mesmo modo e assim, refletindo por algum tempo sobre a resolução a tomar após tão grande desgraça que lhe abatera, concluiu que o melhor seria reunir em torno de si todos os filhos que estavam ainda espalhados e dar-lhes uma conveniente educação e instrução. Assim, pois, Gema voltou à casa paterna entre as lágrimas de alegria de todos os seus, e principalmente do extremoso Gino, que era o irmão mais ligado a ela, né? Para a sua educação, não tendo o terno pai coragem de separar-se dela de novo, pondo-a como pensionista em algum colégio, resolveu matriculá-la como externa no instituto tão afamado em Lucca das Irmãs de Santa Zita, também chamado Guerra, nome da sua fundadora. Aqui tem uma nota sobre essas irmãs da Santa Zita, né? As Irmãs de Santa Zita, posteriormente chamadas Oblatas do Espírito Santo, foram fundadas em Lucca pela bem-aventurada Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, mulher de grandes talentos intelectuais e espirituais. Foi inspirada por Nosso Senhor a escrever ao Sumo Pontífice sobre a importância da devoção ao Divino Paráclito, especialmente da novena de Pentecostes, dando origem a 2 documentos pontifícios: o breve Provida Matres Caritate e a carta encíclica Divinum Illud Munus. Então tá aí essa... Aliás, ele cita aqui, curiosamente, né, esse comentador, que eu já falei para você sobre eles, um documento da Renovação Carismática, né? Então, anotem aí todas as referências modernistas desse comentador. Foi ótima essa lembrança do Sr. Henrique, de confiar sua filhinha àquelas excelentes educadoras, as quais, a par das letras e das artes, davam uma completa instrução religiosa às meninas, formando-as na mais sólida piedade cristã. Que satisfação sentiu o coração de Gema com esta determinação do seu pai, provavelmente inspirada por ela mesma, como revelam as seguintes palavras que confiou ao seu diretor. Comecei a ir à escola das freiras, que me era um paraíso. E tinha razão, porque sob a direção de mestras consagradas a Deus, no meio de diversos exercícios e práticas de piedade que entremeavam ao estudo, o trabalho e tantas instruções e confidências, Gema, que desde a mais tenra idade se tinha acostumado a viver mais no céu do que na terra, achou-se afinal no seu verdadeiro lugar. Tanto as mestras como as outras alunas reconheceram logo as raras disposições da recém-chegada. Era inevitável, portanto, que lhe consagrassem todo o amor e admiração. Gema procurava disfarçar suas virtudes para esconder-se aos olhos de todos, mas não o conseguia, porque a candura da sua bela alma transparecia em toda a sua pessoa,
principalmente nos olhos. Tanto que uma vez disse-lhe uma das mestras: Gema, Gema, se eu não te lesse nos olhos, não te conheceria. Embora pela idade fosse uma das menores da classe, tanto respeito inspirava que era considerada como a primeira entre elas. Então, essa observação que o padre Germano faz, ele vai fazer isso em vários momentos da biografia, é esse respeito que a Santa Gema inspirava em todos. Que tinham contato com ela. Quer dizer, essa dignidade que ela mostrava como pessoa, essa postura que ela exibia, essa distinção, ao mesmo tempo é uma bondade misturada com um certo distanciamento, mas não é um distanciamento ostensivo que ela tinha das pessoas, mas um distanciamento, digamos assim, humilde, uma não intimidade com as pessoas, né? Um afastamento, digamos assim, mas piedoso das pessoas, né? Ela não estabelecia nenhum grau de intimidade com ninguém. Ele vai chamar a atenção ao longo da biografia sempre dessa postura de Santa Gema, né? No capítulo seguinte, tornaremos a falar do bom comportamento de Gema na escola e dos seus progressos nos estudos. Por enquanto, iremos nos ocupar aqui da sua primeira comunhão, que desejou fazer logo que entrou no instituto. Desde muito tempo que esta alma, como inocente pomba ferida no coração pelas flechas do mais puro e ardente amor de Jesus, gemia e consumia-se no desejo de se unir a ele no sacramento da Eucaristia. Sua Santa Mãe tinha-lhe feito, de antemão, conhecer e saborear as delícias. E para inflamá-la cada vez mais nesse sentimento, frequentemente a levava consigo, junto do tabernáculo sagrado, onde o Senhor costuma derramar celestes raios e chamas sobre aqueles que o procuram, especialmente nas almas simples. Ora, aproximando-se o segundo lustro de sua idade, parecia-lhe não poder esperar nem resistir mais tempo, e com lágrima nos olhos suplicava todos os dias ao confessor, ao pai e à mestra que lhe dessem o seu Jesus. Opunha-se, porém, a isto o uso comum de não admitir à Sagrada Mesa meninas de tão tenra idade, ainda mais que ela, pela sua delicada compleição, parecia só ter 6 anos. Aqui tem uma nota dizendo assim: durante o pontificado de São Pio X, que será permitido e incentivado a Sagrada Comunhão a crianças na idade da razão. Disse com a profecia que, em consequência dessa prática, haverá santos entre as crianças. Então, São Pio X é que mudou essa disciplina, né, da igreja. Graças a Deus, né?
Gema, porém, voltava sempre ao assunto com novos argumentos. Então, ela estava elaborando argumentos, né, para convencer as pessoas para lhe deixarem fazer a primeira comunhão. Né? Dai-me, Jesus, vereis que serei boa, que não cometerei mais pecados. Não serei como até aqui. Dai-me-o, que me sinto desfalecer e não posso mais. Você vê, imagina ouvir isso de uma menina de 7 anos, né? Esse tipo de argumento, né? E de uma figura tão distinta como ela já era, né? E ela devia falar isso para muita gente, né? Porque ela era obstinada. Embora humilde, etc. Né? Diante de tão extraordinárias instâncias, cedeu finalmente o confessor, que era o padre João Volpe, depois bispo de Arezzo, dizendo ao pai que, se não queriam ver morrer de pesar a sua gema, deixassem-na receber a Sagrada Comunhão. Aqui tem uma informação sobre o João Volpe, né? Servo de Deus, Dom João Volpe, 1860-1931. Foi bispo de Arezzo. Após sua renúncia, a partir de 1919, até sua santa morte, morará em Roma. Exerceu grande influência sobre Santa Gema, sendo seu confessor durante toda a sua vida. Foi um grande apoiador da beata Helena Guerra, especialmente acerca de sua missão junto a Leão XIII e a propagação da devoção do Espírito Santo. Sua causa de beatificação foi introduzida, e como era do seu desejo, no ano 2000, seus restos mortais foram transferidos para junto de sua filha espiritual, Santa Gema. Então, o padre, e depois bispo, João Volpe, né, foi confessor da Santa Gema. E ele vai se comunicar ao longo da vida de Santa Gema com o padre Germano, que era o diretor espiritual dela. Então eles trocavam muitas informações sobre a Santa Gema que estava sob as suas responsabilidades, né? Imagina que responsabilidade, né? Quem poderia descrever a alegria da fervorosa menina com a tão desejada permissão? Depois de ter agradecido ardentemente a Jesus e a Maria Santíssima, começou logo a pensar em como realizar seu santo desejo. E sem demora resolveu encerrar-se no convento, junto às suas mestras de Santa Zita, onde, depois de um curso regular de exercícios espirituais na paz da solidão, melhor se poderia preparar para o grande ato. Achou, é certo, grande dificuldade em obter a licença do pai, a quem parecia impossível passar um dia sequer sem a presença da sua querida filha. Porém, ela tanto insistiu com súplicas e lágrimas que foi necessário, ainda desta vez, ceder. Então diz que para os assuntos espirituais Santa Gema era muito obstinada, né? O leitor terá prazer em ouvir da própria Gema o que aconteceu. São palavras de Santa Gema, né? Obtive a permissão à noite e no dia seguinte, pela manhã, fui logo ao convento, onde fiquei 10 dias. Durante esse tempo, não vi ninguém de minha família. Mas como me sentia bem.
que paraíso! Logo que cheguei ao convento, julguei-me tão feliz. Corri a agradecer a Jesus na capela e rezei com fervor para preparar-me bem para a Sagrada Comunhão. Então nasceu em meu coração o grande desejo de conhecer toda a vida de Jesus e sua paixão. Então veja que ela ainda não conhecia os detalhes da vida de Jesus, né? Mas já o amava. Vimos no capítulo anterior como sua mãe a iniciara nesta meditação desde os primeiros anos. Mas quem teria ensinado a essa menina que o mistério da paixão do Salvador liga-se tão intimamente com o da Eucaristia? Essa é uma boa pergunta, né? Uma menina de 7, 8 anos, sem conhecer os detalhes das Escrituras, já pressentia, né, a ligação entre a paixão de Nosso Senhor e a Sagrada Eucaristia. Hoje, muitos católicos adultos, eu diria até, infelizmente, quase a maioria, não estabelece essa ligação, né, entre a Eucaristia e a paixão. Principalmente se forem educados nas novas práticas da igreja, né? Na missa nova, por exemplo, né? Que não, praticamente, sensivelmente, né? Você não sente a ligação entre a Sagrada Eucaristia e o sacrifício da cruz, né? Que para chegar a esta, o melhor meio é passar por aquela. Então, para chegar à Eucaristia, o melhor meio é passar pela paixão. Quem teria ensinado isso a Gema, né? Certamente, foi o próprio Espírito Santo que a fizera compreender. Ele que já tinha comunicado tantas luzes e tanto amor a essa alma privilegiada, e com esses dons a tornaria tão apaixonada pelo Santíssimo Sacramento. Continuando aqui a descrição de Santa Gema, né? Manifestei esse desejo à minha mestra, e ela começou a cada dia a dar-me algumas dessas instruções, escolhendo para esse fim a hora em que as outras meninas estavam deitadas. Uma noite em que me explicava alguns pormenores da crucificação, da coroação de espinhos e de outros suplícios de Jesus, descreveu-os tão vivamente que senti uma intensa dor e me sobreveio uma febre violenta que me obrigou a ficar de cama no dia seguinte. Então aqui Santa Gema vai começar a demonstrar, né, na sua própria carne, né, os efeitos da paixão de Nosso Senhor. Depois vocês vão ver que isso aí vai ser fichinha em relação ao que vai acontecer depois na vida dela. À vista disso, a mestra desistiu das lições. Ouvi então as práticas. Todos os dias o bom pregador dizia: quem se alimenta de Jesus viverá de sua vida. Estas palavras me enchiam de consolação, e assim raciocinava comigo mesma. Então, quando Jesus estiver comigo, eu não viverei mais em mim, porque Jesus é quem viverá em mim. E morria de desejo de chegar a poder dizer depressa estas palavras: Jesus vive em mim. Outras vezes, meditando nesse assunto,
Passava a noite inteira em viva ansiedade. Preparei-me para a confissão geral, que fiz em 3 vezes ao senhor Padre Volpe. Terminei-a no sábado, véspera do feliz dia, 17 de junho de 1887, para o qual se tinha transferido a festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, ela fez a confissão geral em 3 etapas. Vocês imaginam o tanto de pecado que essa menina contou, então, para o Padre Volpe, né? Naquele mesmo sábado, a boa Gema quis escrever a seu pai, e para satisfazer seu terno coração, transbordando de tão santos afetos, dito por si mesmo na carta seguinte. Carta breve, porque quando se sente muito, pouco se pode exprimir. Então vamos dizer a carta que ela escreveu para o pai, né? Querido papai, estamos na véspera da primeira comunhão. Dia para mim de inefável alegria. Escrevo essas linhas só para lhe assegurar o meu amor e pedir suas orações a Jesus, a fim de que na primeira vez que ele vier à minha alma, ache-me disposta a receber todas as graças que me tem preparado. Peço-lhe perdão de todas as desobediências, de todos os desgostos que lhe tenho dado, suplicando-lhe que se esqueça de tudo esta noite e me dê sua bênção. Sua filha afetuosíssima, Gema. Recolhe-te um pouco, ó devoto leitor, para admirar a fé ardentíssima de tão tenra menina. Voltando à descrição de Santa Gema. Chegou a manhã de domingo. Levantei-me depressa e corri para Jesus pela primeira vez. Foram, afinal, satisfeitos os meus suspiros. Compreendi, então, a promessa de Jesus. Quem se alimenta de mim, viverá de minha vida. Meu pai espiritual, o que se passou entre mim e Jesus naquele momento, já não posso exprimir. Isso aqui ela tá escrevendo para o confessor, para o diretor, né? Que é o Padre Germano. Né? Já não posso exprimir. Jesus se fez sentir com toda a força em minha pobre alma. Entendi, naquele mesmo instante, que as delícias do céu não são como as da terra. Apoderou-se de mim o desejo de tornar contínua aquela união com meu Deus. Sentia-me cada vez mais desapegada de tudo do mundo e mais atraída ao recolhimento. Certamente, palavras como estas não saberia proferir quem as inventasse. A arte não consegue elevar-se a tanta altura para se deixar escapar pela pena palavras tão ardentes de celestial amor. Antes de sair dos santos exercícios do retiro, a piedosa menina tomou por escrito as resoluções seguintes. Então, são resoluções
dos retiros, né, que normalmente se faz, se tomam resoluções. Primeira resolução: confessarei e comungarei todas as vezes como se fosse a última. Segunda resolução: visitarei muitas vezes a Jesus sacramentado, especialmente quando estiver aflita. Terceira resolução: preparar-me-ei para todas as festas da Santíssima Virgem, com alguma mortificação. E todas as noites pedirei a bênção à minha Mãe do Céu. Quarta resolução: quero estar sempre na presença de Deus. Quinta resolução: todas as vezes que ouvir o relógio dar horas, direi 3 vezes: meu Jesus, misericórdia. Então, essas foram as 5 resoluções, né? Queria acrescentar outros propósitos, mas não lhe foi permitido pela mestra, que, a surpreendendo enquanto escrevia, quis que se comprometesse só com esses, receando sobrecarregar-se demais a delicada menina, e com isso vir a sofrer em sua saúde, pois sabia que aquilo que ela prometesse a Deus cumpriria com todas as forças de sua alma, dotada como era de caráter firmíssimo e fervor extraordinário. No dia seguinte, quis fazer a segunda comunhão, na sua matriz, na insigne Basílica São Frediano, rica em possuir o precioso tesouro dos restos mortais de Santa Zita. Aqui tem 2 notas pequenininhas, né? Eu não sei se você conhece a vida de Santa Zita, né? A Santa Zita é a padroeira das empregadas domésticas, né? Que ela era empregada doméstica. É com certeza uma das grandes glórias da cidade de Lucca, onde viveu e morreu, e onde se conserva seu corpo. A feliz impressão da primeira comunhão, gravada no coração de Gema, nunca mais se apagou. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo hoje, vamos ver, para a gente terminar esse capítulo aqui, viu, gente? Vamos ver como a Santa Gema se expressa aqui. Não, agora não é um texto da Santa Gema, mas é um outro texto aqui. A querida menina, atesta uma de suas mestras, recordava-se daquele belo dia com uma alegria inexprimível. E até nas horas de recreio, conversando, a isto se referia, às puras e doces consolações que tinha gozado naqueles felizes instantes. Por ocasião dos exercícios espirituais que precediam cada ano a primeira comunhão das nossas alunas, a sua aventura subia ao auge e tomava parte em tudo, como se também devesse, em cada ano, ser uma delas, ou uma daquelas que fazia a primeira comunhão, né? Além disso, foi sempre solícita em comemorar com especialíssima devoção aquele grande dia de sua festa, da primeira comunhão, né? Quem quiser saber em que consistia essa devoção, leia a seguinte carta que, em um desses aniversários, em junho de 1901, dirigiu a seu pai espiritual, ou seja, a ele mesmo, autor do livro, né? Nesta carta constam 2 partes. A primeira foi escrita estando em êxtase.
a Santa Gema escrevia muitas coisas em êxtase. Então, nós vamos ver aqui vários trechos dessas cartas que ela escrevia em êxtase. O que lhe acontecia muitas vezes à vista das pessoas de casa. É uma espécie de introdução. E diz assim, então ela estava em êxtase, né? Aqui esse comentador do livro, que põe várias notas aqui, fala sobre o êxtase místico, baseado, ele gosta muito aqui de um teólogo modernista, chamado Antônio Royo Marin. Tá? Então ele vai citar várias coisas sobre teologia desse teólogo. Tá? Depois vocês leem aí. Então vamos à Santa Gema em êxtase. Meu pai, referindo-se ao padre Germano, né? Não sei se já vos disse que o dia da festa do Sagrado Coração de Jesus é também o dia da minha festa, da primeira comunhão dela, né? Ontem, meu pai, passei um dia no paraíso. Estive todo o tempo com Jesus. Sempre falei em Jesus. Fui feliz com Jesus. E também chorei com Jesus. No recolhimento interior, me fez ficar, mais do que de costume, unida ao meu querido Jesus. Oh! Pensamentos tão frios do mundo, afastai-os de mim. Quero estar sempre com Jesus. E somente com Jesus. Depois, voltando-se para si mesma, como sempre fazia para humilhar-se à vista de tais expansões de amor, continua: meu Jesus, ainda me suportais? Quanto mais penso na minha falta de merecimentos, tanto mais me confundo, e não acho razão alguma para tranquilizar-me, senão recorrer depressa à vossa compaixão. Ó misericordioso Jesus. Depois dessa efusão, Gema sai do êxtase e percebe que está escrevendo uma carta. Eis com que naturalidade volta ao assunto. Então agora, saída do êxtase, né? Meu pai, para onde me leva o meu pensamento? Ao belo dia da minha primeira comunhão. Ontem, festa do Sagrado Coração de Jesus, senti de novo a alegria da primeira comunhão. Outra vez foi-me concedida a felicidade do paraíso. Mas que é gozá-la só por um momento, quando depois gozaremos para sempre. O dia da primeira comunhão, posso bem dizê-lo, foi aquele em que meu coração mais se abrasou de amor por Jesus. Quanto fui feliz! Quando, com Jesus no coração, pude exclamar: ó meu Deus, o vosso coração é o meu. O que vos torna feliz também faz a minha ventura. Que mais me faltava para estar contente? Nada. Comparei a paz do coração que senti no dia da minha primeira comunhão com a paz que gozo agora. Não acho diferença alguma. E logo, para humilhar-se, acrescenta: ó meu pai, mas todos os dias não são iguais. Passa alguns dias de modo que me envergonho de mim mesmo. Oh, quantas vezes tenho cedido aos atrativos deste mundo. Ó Jesus, vinde depressa, tirai-me o coração, tomai posse dele, para que eu, com meus pecados, não vou-lo torne a roubar. Ó meu Deus! E aqui de novo ficava fora de si, escrevendo. Então entrou em êxtase de novo, né? Quisera eu fazer um feixe de todas as minhas más inclinações
e vô-las apresentar, a fim de que, com o fogo do vosso amor, vos dignasseis consumi-las. Mas, ó meu Deus, se eu não posso fazer tanto de uma só vez, tomarei como fim especial perseguir todas as minhas paixões. E prometo-vos não me aproximar da vossa mesa, se antes não tiver conseguido alguma vitória sobre mim mesmo. Não acabaria mais se se quisesse transcrever todos os pensamentos diversos com que ela voltava sempre ao mesmo assunto da primeira comunhão. Mas o que já tenho dito bastará para fazer conhecer seu coração e calcular a que altura já se elevava aquele anjo aos 9 anos de idade. Devendo falar ainda várias vezes sobre a devoção que Gema consagrara ao sacramento da Eucaristia, encerro o presente capítulo chamando a atenção para a ação progressiva da graça sobre essa venturosa menina. Na crisma, Deus falou-lhe ao coração, pedindo-lhe o que tinha de mais caro, sua mãe. Desprendendo-a, assim, de todo o afeto terreno, por mais legítimo e puro que fosse, na Sagrada Comunhão fê-la gozar das doçuras celestiais e, convidando-a à união perfeita com a Divina Majestade, a dispôs às duras provas e sofrimentos que aumentam e purificam o amor celeste. Certamente, continuando a graça a operar assim em sua alma, ela atingirá depressa uma grande santidade. Feliz Gema, a quem fora dado, desde os mais tenros anos, conhecer os mistérios do reino de Deus, que estão ocultos à maior parte dos homens. A quem fora dado gozar da suavidade do maná eucarístico, preparado por aquele que disse: quem comer a minha carne terá a vida eterna. Então, por aqui, né, terminamos aqui o capítulo 2, paramos aqui a nossa leitura. Por aqui nós temos agora um vislumbre, né, da altura da santidade que Gema já tinha atingido, então, aos 9 anos, né? Daqui já se pode ver, né, a diferença, né, da santidade apresentada por Santa Gema da apresentada por Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Esses fenômenos que vão ser descritos aqui, já foram alguns, né? Êxtases e muito mais fenômenos, são fenômenos que não são reprodutíveis por nós, né? Não dá para imitar Santa Gema nesse caminho dela, né? Dá para imitar Santa Teresinha, mas Santa Gema não dá, né? Aqui nós vamos, ao longo dessa biografia, admirar, né? Observar e admirar os efeitos que Deus pode fazer numa alma escolhida, né? Como fizemos com Santa Margarida, né? Aqui nós podemos apenas admirar essa santidade, né? E agradecer a Deus que Ele faça isso com as almas, né? Pelo menos as escolhidas, né? E procurar ver se Ele faz alguma coisinha com a nossa, né? Com a nossa miserável alma, tá certo? Então, eu pergunto a você se tem alguma observação a fazer. Nós estamos, então, para continuar amanhã, na página 33, início do capítulo
3. Então, não tendo observação, Deus lhes pague a paciência e generosidade de me ouvir. Tenham um santo dia e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.